Oi, meu nome é Juliana Moraes, eu sou especialista em cílios e se você clicou nesse vídeo pensando que eu ia te explicar uma forma de trabalhar com tufo sem danificar o cílio natural da sua cliente, eu quero te dizer que você caiu numa pegadinha. Simplesmente porque não existe forma segura de se trabalhar com tufo. O tufo, ele realmente danifica o cílio natural da cliente e você, extensionista, já deve ter ouvido falar sobre isso. Mas de repente você ainda não entendeu por que o tufo danifica o cílio natural da sua cliente e você continua trabalhando com tufo. Eu decidi fazer esse vídeo justamente porque é um assunto muito polêmico e eu quero te explicar de uma vez por todas por que você não deve usar tufo na sua cliente. Para você entender por que o tufo danifica o cílio natural, eu preciso te explicar que quando a gente faz uma extensão de cílios, a gente não pode deixar cílio grudado, tá? Por que a gente não pode deixar cílio grudado? Porque existe um processo fisiológico chamado ciclo de renovação dos cílios naturais, tá? O que acontece, gente? Todos os pelos do nosso corpo, eles passam por um processo de renovação, tá? Todos os pelos do nosso corpo caem. Os cílios também caem, igualmente o nosso cabelo cai, tá? Então, e por que ele cai? Porque ele passa por esse processo de renovação, que é um processo natural, tá? Então, como que é esse processo? Esse ciclo, ele possui 3 fases, tá? A primeira fase é chamada de fase de crescimento. A segunda fase é a fase de repouso. E a terceira fase é a fase de queda. Tá? Então, primeiro, o cílio, ele tá na fase de crescimento, depois ele entra na fase de repouso e depois ele entra num processo de queda, tá? Então, o que acontece? O cílio, ele vai crescer até o tamanho máximo determinado pela genética daquele fio, tá? Por exemplo, se eu tenho um cílio que mede 9 milímetros, ele vai crescer até 9 milímetros. Quando ele chegar nesses 9 milímetros, ele vai parar de crescer e vai entrar na fase de repouso, tá? E ele vai ficar ali quietinho. Ele não vai crescer mais porque ele já chegou no seu tamanho máximo e vai ficar ali quietinho, tá? E depois de algum tempo, ele vai começar a se desprender do folículo piloso. E aí que a gente fala que ele entrou na fase de queda, tá? Então, quando ele começa a se desprender, ele entrou na fase de queda. Ele vai se desprendendo, se desgarrando, e aí ele vai subindo lá no folículo até que chega uma hora que ele cai, tá? Então, o que acontece? Cada cílio natural tá numa fase diferente desse ciclo, ok? Ou seja, enquanto uns cílios estão crescendo, outros estão em repouso e outros estão em fases de queda. Então, é justamente por isso que eu não posso deixar cílio grudado, porque enquanto uns estão crescendo, outros estão repousando e outros estão caindo, ok? E aí, você imagina, se eu grudo um cílio que está em fase de crescimento num cílio que está em fase de repouso, o que vai acontecer? Esse cílio que está em fase de crescimento está grudado ali num cílio que está em fase de repouso. O cílio que está crescendo, ele vai crescer e ele vai repuxar o cílio que está em fase de repouso, tá? Então, o que vai acontecer? Pode ser até mesmo que esse cílio que está crescendo arranque da raiz esse cílio que estava em fase de repouso e ainda não estava pronto para cair. Ou seja, vai acelerar o processo de queda de um cílio que ainda estava em fase de repouso, ele não estava ainda na fase de queda,
então ele vai cair antes do tempo. Então é por isso que a gente não pode deixar cílio grudado. É muito importante não deixar cílio grudado, porque existe esse ciclo de renovação, existem essas 3 fases e cada cílio está numa fase diferente desse ciclo, ok? Ok. Entendendo isso, eu vou explicar agora para você o que é um tufo. O tufo, ele é um amarrado de vários cílios sintéticos que são unidos por um nozinho na ponta, tá? O tufo, gente, ele é um material que foi prioritariamente feito para ser usado como complemento de maquiagem, tá? Ele foi feito para ser usado com cola de cílio postiço. Sabe aquele cílio inteiriço? O cílio postiço, ele é inteiro, né? A gente usa uma colinha e cola ele em cima da pálpebra. O cílio em tufo, ele também é um tipo de cílio postiço. Então, ele é para ser usado com cola de cílio postiço, aquela colinha plástica, aquela colinha lavável, que é uma cola que você usa, né? E no final da noite, lá no final do evento, quando você retira a maquiagem, você tira essa cola junto e esse tufo também vai ser retirado, tá? Então, o tufo, ele não foi feito para ser colado com cola de extensão, tá? Porque se ele for colado com cola de extensão, ele vai causar dano ao cílio natural. E por que ele vai causar dano ao cílio natural? Porque o tufo, ele tem uma basezinha muito grossa, tá? Ele tem uma base, deixa eu tentar desenhar mais para baixo, porque a luz aqui tá atrapalhando um pouco a visão de vocês, né? O tufo, ele tem essa basezinha muito grossa, tá? Então, o que acontece? Quando eu vou colar um tufo no meu cílio natural, que é um cílio natural, dificilmente eu vou conseguir colar esse tufo, eu vou conseguir separar um único cílio natural para fazer a colagem desse tufo, tá? Geralmente, ele vai sempre pegar 2 ou mais cílios naturais. Imagina que isso aqui é um cílio natural, tá? Cílio natural. Eu vou acabar colando esse tufo em cima de 2 ou 3 cílios naturais, tá? Por quê? Porque é quase impossível eu isolar um cíliozinho só para fazer a colagem desse tufo, tá? E mesmo que eu conseguisse isolar um único cílio natural para colar esse tufo em cima de um único cílio natural, o que ia acontecer? Esse cílio ia tombar, porque o tufo ele é muito pesado. Ele não consegue ser sustentado por um único cílio natural. Então, obrigatoriamente, você tem que fazer a colagem dele em cima de 2, 3, 4 ou mais cílios naturais. E qual o problema disso? O problema disso é que todos esses cílios naturais vão ficar grudados, né? E aí, você lembra que eu disse lá pra você que existe o ciclo de crescimento e cada um do cílio natural tá numa fase diferente? Então, o que acontece é exatamente isso. Eu vou ter 5 cílios grudados, 2, 3, 4, 5 cílios grudados, e cada um desses cílios que estão grudados, sustentando o peso daquele tufo, eles estão numa fase diferente, né? Então você imagina, um vai estar querendo crescer, o outro ainda está repousando e o outro já vai estar prestes a cair, mas nenhum deles vai conseguir fazer nada porque tá tudo ali junto, né, grudado num tufo, tá? Então, o que acontece? Isso é o que vai causar dano, porque o cílio natural ele não vai ficar livre, né? Aquele que está crescendo vai ficar repuxando o outro que ainda estava na fase de repouso, e isso pode acabar arrancando o cílio natural da raiz antes mesmo de ser a hora dele cair, né? E é isso que causa falha, é isso que causa buraco no cílio natural. Então o tufo ele não foi feito para ser usado com cola de extensão. Ele foi feito para ser usado com cola de cílio postiço, cola de maquiagem. Aí você pode estar pensando uma coisa que eu também pensei, tá?
Ah, Ju, tudo bem. Eu entendi que o tufo danifica o cílio natural. Mas por que então que ele existe no mercado? Se é comprovado que ele danifica o cílio natural? Justamente porque ele foi feito para ser complemento de maquiagem. Então ele sempre vai existir no mercado com essa finalidade. O problema é que muitas profissionais, para poder dar maior preenchimento para os cílios das suas clientes, acabaram apelando e recorrendo ao tufo, tá? E colando esse tufo com cola de extensão. Só que hoje em dia existem diversas maneiras seguras de você fazer um maior preenchimento do cílio natural da sua cliente, tá? Você pode usar uma técnica de volume russo, você pode usar uma técnica de volume brasileiro, você pode usar uma técnica de volume egípcio. Você não precisa usar tufo para dar volume para o cílio da sua cliente, tá? Porque aí você pode estar se perguntando assim, ah, Ju, mas a minha cliente tem poucos cílios naturais, então por isso que eu continuo usando tufo. Mas hoje em dia você não precisa usar tufo para preencher o cílio da sua cliente, para deixar a sua cliente ciliuda. Existem diversas outras técnicas no mercado que são seguras, tá? E aí você pode estar se perguntando, ah, Ju, qual que é a diferença do tufo, né? Que o tufo é isso aqui, ó. Um amarrado de cílio com nó na ponta, um amarrado de cílio sintético com nó na ponta, tá? E a diferença para o volume russo. O volume russo, ele também é um leque de cílios, só que ele não tem esse nó na ponta, tá? O volume russo, esse finalzinho dele, ele é tão fino que ele foi feito para ser colado aqui no cílio natural. Vem aqui, cola, né? Aqui, ó. E aqui a gente tem, né, um lequezinho com o fãzinho ali, o leque de volume russo, tá? E outra coisa, gente, esse fio usado para fazer o leque, né, o fã de volume russo, ele tem uma espessura inferior àquele fio que a gente usa para fazer a fio, tá? Então, por exemplo, o cílio que a gente usa para fazer uma fio a fio, ele tem espessura de 0,15 ou 0,20. O fio que a gente usa para fazer um lequezinho de volume russo, ele tem espessura de 0,05 ou 0,03, tá? Ou 0,07, dependendo, tá? Então, ou seja, você pode ver que ele é muito mais fino do que o fio normal, tá bom? Então, por isso ele não causa dano ao cílio natural. É muito diferente desse tufo que tem a base extremamente grossa e aí não dá para ser colado em cima de um único cíliozinho natural, tá bom? Se ficou alguma dúvida, você pode deixar nos comentários para eu poder te responder, tá? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. E se você tem alguma sugestão de vídeo, se você tem alguma pergunta para fazer, ou se você gostou do conteúdo desse vídeo, pode deixar nos comentários também, que eu vou adorar essa interação de vocês, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.